Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Lorival. Sejam todos muito bem-vindos para mais um momento da palavra de Deus. Quero hoje falar um assunto que sempre tem trazido a todos nós despertamento. Eu quero falar sobre um grito que parou Jesus, baseado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o irmão Marcos, capítulo de número 10, verso de número 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aonde este cego Bartimeu estava? À beira do caminho. E por que ele ficava à beira do caminho? Lugar com mais fluxo de pessoas, lugar onde mais pessoas passavam. E ele dependia de uma ajuda, uma moeda, pequeno valor para manter-se vivo. E um dia a surpresa foi grande para este cego. A Bíblia diz que uma multidão vinha vindo e ele começou a perceber que no meio daquela multidão estava alguém. E a Bíblia diz que ele, conhecendo, ouvindo que era Jesus, ele começa a gritar, ele começa a alterar o som da sua voz. Naquele momento, algumas pessoas tentaram parar ele, mas ele não olhou para aqueles que estavam se opondo à sua vontade, ao seu pedido. E sabe por quê? Nem todas as pessoas têm a mesma necessidade sua. E o fato de alguém não ter a mesma necessidade sua, às vezes quer impedir você de alcançar aquilo que você precisa. Aquele cego, Bartimeu, ele tinha uma capa, e aquela capa era tudo para ele. Aquela capa era a identidade de Bartimeu, porque ela, na vida de Bartimeu, era como uma proteção, era como ela protegia ele do sol, do vento, às vezes da chuva, e era onde também ele guardava as pequenas moedinhas que ele conseguia quando alguém o ajudava. De forma que aquela capa é que indicava: aqui está um cego. E para você deixar alguma coisa que te ajuda na sua própria vontade, nem sempre você quer deixar. Normalmente precisa alguém para te ajudar. Mas aqueles que poderiam ajudar o cego estavam dificultando o contato dele com Jesus. Quem sabe na sua vida há pessoas que está dificultando a sua felicidade. Talvez você tenha alguma capa que é o tudo para você. É a capa da amizade, é a capa da liberdade. E eu quero falar nesse instante que às vezes existem até mesmo crentes dentro da igreja, mas dependendo da capa. Às vezes pessoas que cantam, pessoas que até pregam, obreiros, mas tem uma capa. Por que pessoas, às vezes depois de tanto tempo na igreja, às vezes deixa a igreja, desvia e volta para praticar aquilo que ele praticava antes? Porque a capa, ele não conseguiu escapar, deixar a capa. Quando o cego Bartimeu, ele percebe que era Jesus, ele começa a gritar. E quando o Bartimeu grita, ele já estava perdendo aquela amizade com a capa. Ele estava perdendo a dependência da capa. Por quê? Porque até aquele momento a capa serviu para ele como subterfúgio, como auxílio, mas a capa nunca conseguiu tirar a cegueira dele. A capa nunca conseguiu trazer para ele liberdade de ver o rosto de alguém. Mas quando ele ouviu e conheceu que era Jesus, ele ouviu a conversa, é Jesus que vai passando, ele gritou, ele começa a esquecer daquilo que prendeu ele tanto tempo naquele lugar que era a capa. E ele começa a gritar. E agora ele certamente ele dizia assim: se ele me ouvir, eu não vou precisar
mas da capa. Amigo, a capa que te prende não vai fazer você prosperar nunca. Ela só vai te ajudar muito nas coisas muito pequenas. Mas na hora de você completar o seu sonho, na hora de você conseguir sair do seu lugar para alcançar algo maior, a capa vai te impedir. A capa vai incomodar, ou vai deixar você acomodado nas pequeninas coisas. A multidão entra contra o Bartimeu, certamente tentando desencorajar Bartimeu. Mas Bartimeu, ele não olhou para aquelas pessoas que estavam se opondo a ele. Olha, nesta vida há muitas pessoas que não querem ajudar, há muitas pessoas que querem atrapalhar, interferir na sua necessidade. Ninguém quis ajudar ele. A Bíblia diz que, ouvindo que era Jesus, ele começou a conhecer. Eu sei quem é ele, eu já ouvi falar dele. E ele começou a perceber que estava ali agora ao alcance dele alguém maior, incomparável com a capa. Alguém maior do que o seu problema. Olhe para a multidão. A Bíblia diz que Jesus parou quando ouviu alguém gritando. E Jesus entendeu. Quem chama pelo meu nome normalmente é porque tem necessidade de alguma coisa. Ele viu que o cego precisava de alguma coisa. E ele disse para algumas pessoas: traz ele aqui. Bartimeu não pensou duas vezes. As mesmas pessoas que estavam tentando impedir Bartimeu aproximar de Jesus, agora foram obrigados a levar Bartimeu até onde Jesus estava. O que eu entendo com isto é que as mesmas pessoas que estavam tentando atrapalhar o seu negócio, atrapalhar os seus passos, vai ter que se curvar diante de você para levá-lo à fonte, levar a saída, para encontrar com a felicidade. Porque quando Jesus chama, vem ou ajuda ele a chegar até aqui, se você não conseguir ir até Jesus, ele vai até você. Isto é indiscutível. Quando o cego aproxima de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que quer que eu te faça? Ele diz assim: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. Ele não falou mal da capa, mas porque agora não precisava mais fazer comentário sobre ela. Aquela que muito tempo foi sua companheira, porém nunca lhe deu a oportunidade de enxergar pelo menos um minuto. Aquela capa nunca fez Bartimeu gritar, mas a presença de Jesus fez Bartimeu gritar. Olha, enquanto você estiver envolvido com uma capa, você nunca conseguirá ouvir a voz de Jesus. Há muita gente que não conhece Jesus porque dá mais valor a uma capa do que a própria voz de Jesus. Faça como o cego Bartimeu, deixa a capa para trás. Veja que Bartimeu, quando Jesus falou assim: traz ele aqui, ele não disse assim: ô amigo, você vai me levar até Jesus, mas espera aí, deixa eu pegar minha capa e levar junto comigo. Não, ele diz: capa, adeus, nunca mais você vai estar junto comigo, só aliviando a minha dor, só auxiliando eu em alguma coisa. Adeus, capa. Agora eu tenho um que não é somente capa, ele é amigo, ele é companheiro. Bartimeu deixou a capa para trás. Olha, sabe que há muitas pessoas que querem encontrar com Jesus, mas querem levar tudo junto com ele. Você percebeu que quando Deus chama Abraão, ele diz assim primeiro: olha, sai da casa de teu pai, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não queria que Abraão continuasse no meio da sua parentela. Era mais difícil ele prestar atenção à voz de Deus. Então hoje há muitas pessoas que querem ir até onde Jesus está, mas quer levar tudo com ele. Quer levar os defeitos, quer levar tudo. Você pode até chegar perto de Jesus ou até ir até onde está Jesus com defeito. Mas quando chegar lá, Jesus vai fazer cair por terra todos os defeitos. Lembra-se que o povo de Israel sofreu porque quando saíram da terra do Egito,
trouxeram o Egito, os costumes do Egito dentro dele. E no primeiro embate que tiveram lá no deserto, eles fracassaram. Sabe por que você muitas das vezes não firma na igreja? Sabe por que você está perdendo o desejo de ir para a igreja, para os cultos, não lê mais a Bíblia? É porque você levou a capa, joga a capa fora. Jesus não quer que você continue sofrendo. Quando Bartimeu aproxima de Jesus, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus estava dizendo assim, ó, o que você quiser que eu faça, eu vou fazer. Eu vou dar para você. Deus tem coisa muito melhor para dar para você. Outra coisa interessante que eu aprendo com Bartimeu é que muitas lições que ele deu para nós, ou deixou para nós. Primeiro que ele não deu crédito àqueles que tentaram impedir ele chegar perto de Jesus. Talvez pessoas até disseram para ele: olha, se você for lá, eu não te dou mais nenhuma moeda. Ele disse: pode ficar com tudo, pode ficar até com a capa se você quiser. Eu encontrei hoje o tudo da minha vida. Jesus é tudo para aquele que deixa tudo para trás e encontra com Jesus. Ele dá tudo para você. Jesus é muito mais do que os seus defeitos, do que os seus costumes. Bartimeu agora, ele deixou tudo para trás, e aí uma das lições, em muitas lições que Bartimeu deixou para nós, aqui aprendermos, ele foi persistente. O que muitas pessoas não conseguem alcançar um objetivo é porque não é persistente. Mas sabe o que fez o cego Bartimeu ser persistente? É que ele conheceu Jesus. Tem muita gente que está dentro da igreja há tempo, mas até hoje não sabe quem é Jesus. Sabe o que estava atrapalhando ele? A capa. Então você quer conhecer Jesus? Obedeça a sua palavra. Estou falando com você. É com você que eu estou falando. Conheça Jesus. Jesus chegou para a mulher samaritana e diz: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu pediria, e ele te daria água viva. A Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando o cego conheceu Jesus e foi ao encontro dele, a capa ficou para trás. Dali para frente, depois que ele encontrou com Jesus, quem foi o cego? Quando ele voltou para casa, talvez os seus amigos olhavam ele andando na rua e diziam: mas peraí, esse aí não era o cego que estava na beira da estrada pedindo esmola? Por que agora ele está aqui andando, conversando, alegre? Ele encontrou com Jesus, mas ele não está mais com a capa, porque quem encontra com Jesus, a capa cai por terra. Ele se torna uma nova criatura. Ele nasceu de novo. Quero agradecer você que vai assistir este vídeo. Encontra com Jesus. Seja persistente. Persevere um pouco mais. Deixa as coisas que te prendem para trás e você vai ver, as coisas melhorarão para você. Te peço agora com toda a humildade, se inscreva no nosso canal, O Momento da Palavra. Compartilhe com outras pessoas. Deixe o seu like aí. Não seja um cego Bartimeu. Enxergue estas palavras. Ouve estas palavras. E com certeza ela vai transformar a sua vida. Em nome de Jesus. Querido Pai, esses que estão vendo este vídeo, ouvindo esta palavra, Senhor, ajuda-os a compreender. Ó Deus, sara a mente destas pessoas, liberta-os, faça-os reconhecer a Tua verdade e um encontro abençoado contigo, em nome de Jesus. Muito obrigado, um abraço a todos.